E iniciamos agora mais um bate-papo em faldo. Eu me chamo Elton. E eu me chamo Tuane, e no episódio de hoje vamos entrevistar a Daisy, que é sócia e proprietária da ABMEC Centro Automotivo de Brusque. Legal, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui contando a história da ABMEC. E a Daisy, é muito legal receber ela, porque a gente fez um episódio aqui já com o Anderson, que é o esposo da Daisy. Ele contou um pouquinho da história da ABMEC, ele contou como que ele entrou nesse mundo. E no episódio de hoje a gente vai contar a versão da Daisy. Então a gente quer entender com ela como que foi a entrada dela nesse setor. Porque aqui já vem a primeira pergunta, Daisy. Você nunca tinha trabalhado numa oficina mecânica, certo? Não, nunca tinha trabalhado numa oficina mecânica. E você é formada em ciências contábeis. Sim, sou formada em ciências contábeis. E como que foi que o Anderson te convenceu a vocês abrirem junto à ABMEC? Então, a gente quer ouvir essa tua história do teu lado. Como que você olhou para o setor da mecânica e pensou, é um negócio lucrativo, dá pra gente crescer, dá pra gente apostar o futuro da nossa família aqui. Conta pra gente como que você entrou nesse universo. A gente sempre conversou, né? A gente já está junto aí a uma boa, né? Um bom caminho, aí um bom longo caminho. E o Anderson sempre falava, né? Eu quero abrir meu próprio negócio, né? Não necessariamente, não falava sempre em oficina mecânica, a gente sempre falava, ele sempre falava, né? Sempre teve essa veia empreendedora. Eu quero abrir meu próprio negócio, né? E aí ele, né, de vez em quando a gente tocava no assunto, mas nada muito sólido, assim, né? Só que chegou um momento, assim, eu acompanhei muito a carreira dele, né? Lá do começo, toda a mudança, o prêmio que ele recebeu, né? A carreira dele, né? Então, eu sabia que ele tinha muito potencial. Então, quando ele falou assim, Deise, eu quero abrir minha oficina mecânica, eu falei, vamos lá. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai planejar, porque a gente tem que entender se é o momento, né? Naquele primeiro momento que a gente conversou, a gente começou a fazer conta, começou a analisar e a gente viu que não era aquele momento o ideal para a gente estar fazendo isso, porque a gente não tinha ainda a bagagem necessária para isso acontecer, né? Então, quando que a gente conseguiu botar isso no papel e dizer, agora é o momento, vamos lá, então, a gente vai fazer, eu sempre fui muito da conta, né? Então, trouxe essa minha bagagem nesse sentido, vamos planejar. Porque durante essa minha jornada na contabilidade, eu vi muita empresa quebrar e muita empresa dar certo, né? Então, a gente tinha que planejar para que isso não viesse a acontecer com a gente. Eu lembro que eu falei para ele, ele tinha um pouco de insegurança, né? Na hora de, não, realmente vamos, mas será? Falei para ele, a pior coisa que pode acontecer é não dar certo. E aí a gente vai ter que voltar a trabalhar como colaborador em alguma empresa, enfim, ou partir para algum outro negócio. Tu tens medo disso? Não, eu não tenho medo de trabalhar. Então, bora. Então, é isso. E aí, a gente começou a procurar um lugar, e aí as coisas foram dando muito certo, assim, né? O lugar apareceu, e a gente já começou a pensar no nome, e vamos abrir, vamos fazer a empresa, tudo certinho no papel, vamos abrir, vamos atrás de alvará, e alvará de prefeitura, e alvará de bombeiro, e alvará sanitário. E eu lembro que ele dizia, não está pronto ainda isso tudo? Anderson, calma, é assim, demora um pouco realmente, porque, né, são vários órgãos, né? E aí eu sempre falei para ele, a gente só vai abrir quando a gente tiver o alvará de funcionamento na mão. E ele dizia, não concordava muito, mas acabou, né? Ele acabou aceitando a sugestão ali, e realmente a gente só abriu quando estava com tudo na mão. Dá para perceber, assim, que o Anderson, contando a história, ele sempre foi apaixonado pelo setor e parece que ele queria fazer acontecer, né? Ele queria, a todo custo, que aquilo desse certo. E você vem com a veia dos números, né? Você vem com essa veia já da contabilidade, de planejar. Foi muito difícil, assim, passar para a cabeça dele que era importante esse planejamento? Como que foi esse convencimento para ele de que, olha, não é só abrir as portas do negócio, a gente precisa contabilizar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa entender se o negócio vai ser rentável ou não, precificar corretamente. Vocês conversavam muito sobre isso? Como que foi? Sim, mas o Anderson sempre teve a cabeça muito aberta, assim. Eu acho pela bagagem dele, de todos os lugares, que a gente sempre brinca, né? A gente, por todos os lugares que a gente passa, a gente tira alguma coisa, né? Ou de bom ou de ruim, isso eu quero para minha empresa, isso eu não quero. Então, ele tinha uma bagagem grande, assim, e ele já tinha isso na cabeça dele muito definido, que ele sabia que iria dar certo, se fizesse acontecer do jeito certo. Então, ele sabia que
tinha que ter o custo, ele sabia que não dava para sair comprando horrores e tudo tinha que ter um planejamento. Então, ele, apesar dele não ser da parte dos números, ele sempre teve a cabeça muito boa para essa parte também, assim, porque ele sempre falava também, né, Daisy, vamos fazer acontecer. E ele sempre via que tinha que ter isso, porque ele já viu lugares que não deram certo, né? Então, ele trouxe essa bagagem também, assim, de saber que precisava. E para ti, hoje, olhando para a ABMEC, assim, o que é o imprescindível que, seja numa oficina mecânica, seja em qualquer outro segmento, a pessoa decidiu abrir um negócio, é importante que ela tenha esse número na palma da mão, esse indicador na palma da mão. O que você considera crucial, que fez total diferença para a ABMEC dar certo? Ela tem que ter o número que o negócio precisa para girar. Ela precisa saber que não só para o negócio girar, para a vida pessoal dela também. Apesar de não misturar números, mas tu vais ter que tirar o teu sustento daquele negócio, né? Então, tu tens que planejar a vida que você quer e saber se aquele negócio vai poder te proporcionar isso. Porque não adianta a gente ter eu quero isso da minha vida, colocar lá. Mas o teu negócio vai te sustentar por isso? Vai trazer isso para ti? Então, acho que é muito importante ter isso, assim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E se isso que a gente vai fazer vai nos proporcionar. Cara, que legal essa visão, né, Elton? Porque normalmente acontece o oposto. A gente abre uma empresa para depois pensar, nossa, mas eu quero ser multimilionário. Vou só dar um exemplo aqui, né? Quero ser multimilionário. Tá, mas será que esse negócio que tu abriu vai te permitir chegar nesse ponto, né? Você vê a diferença quando a pessoa estrutura um planejamento para saber onde é que ela quer chegar. Como o Anderson falou, ele já tinha noção, pelo que eu atendia lá, blá, 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 eu acho que 30 carros por mês eu consigo atender. Chegou o primeiro mês, atendeu o dobro. Então, é isso que a gente vê, né? Quando faz um planejamento e, como você falou, vocês sabiam onde vocês queriam chegar. É aquela frase que é bem comum, né? Para quem não sabe onde é que quer onde chegar, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Mas conta uma coisa pra gente. Todo esse processo, o Anderson mais como técnico, você mais como gestora, e o processo de atendimento do cliente, porque às vezes a gente tem que demitir cliente, muitas empresas já demitiram cliente, eu já demiti, até contei num episódio aqui sobre demitir cliente, mas tem cliente que às vezes a gente não quer atender, e como vocês conseguem fazer isso de forma sutil, vamos dizer, sem dizer para o cara que eu não quero te atender? Como é que vocês, essa questão de atendimento, principalmente se for você que foi atender o cliente, nesse caso, como é que vocês fazem isso? A gente deixa muito claro para o cliente qual é o jeito que a nossa empresa trabalha, né? Que não tem meio termo, que não tem que dar um jeitinho, que vai ser aquilo. Eu acho que quando a gente não dá brecha para o cliente mandar no nosso negócio, eu acho que tu impõe bastante respeito e ali eu acho que a gente já consegue filtrar bastante, né? Então, deixar muito claro para o cliente o que vai ser feito, o que vai acontecer e o que não vai ser feito de ser feito de jeito nenhum, né? Então, quando o cliente, eu acho que ele não está alinhado com a política da empresa, eu acho que ele, por si só, ele acaba... A gente até brinca, às vezes, né? Vem um cliente tal, conversa... Na conversa, a gente já sabe que o cliente não vai ficar. Não vai... não, eu vou ver, eu vou agendar, e a gente já sabe que aquele cliente no agendamento não vai vir. Porque a gente já sentiu na conversa que a cultura dele não se alinhou com a cultura da empresa. Então, eu acho muito importante sempre deixar muito aberto isso para o cliente, né? Como que a empresa trabalha. Eu acho que ali a gente já consegue selecionar certinho o cliente que condiz com a cultura da empresa. Muito legal ouvir a Daisy falando sobre cultura, porque realmente dentro das oficinas é difícil, às vezes, o dono conseguir colocar essa cultura que filtra tanto o cliente quanto o seu colaborador, porque às vezes a gente coloca algum colaborador ali dentro que ele não roda legal, ele acaba contaminando, e isso impacta no cliente, certo? Isso impacta. E como que foi essa criação dessa cultura, instruir os colaboradores de vocês a também seguir esse processo de... Aqui na ABMEC funciona dessa forma, a gente atende assim, a gente cobra desse jeito, a gente tem o checklist, como o Anderson colocou aqui no episódio dele, né? Falou muito sobre o checklist. Como que vocês fazem esse filtro? Como que vocês implementam essa cultura forte? Quais são
os hábitos que vocês têm lá dentro da BMEC, que talvez quem está nos assistindo em casa poderiam ver, nossa, que legal, vou implementar na minha oficina também. Isso pode dar certo para alguém e pode mudar o resultado dessa oficina. O hábito é do checklist, e eu acho que ali a gente consegue, é uma das coisas assim que eles têm na mente deles e tem que ser. Não tem, não, esse aqui eu não vou fazer. Eles sabem que é uma regra da empresa. Então, o checklist está lá e todo carro que eles pegam para fazer, eles sabem que eles vão fazer o checklist. E a partir do momento, eu acho que a gente coloca isso como regra e não deixa passar, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas colocam a cultura da empresa, mas naquele dia tal mecânico não fez o checklist. Mas estava corrido. Não pode. Né? É assim que a gente cria a cultura da empresa. Quando a gente vê que a coisa está saindo do lugar, lembrar. Porque a cultura nada mais é do que estar lembrando diariamente, semanalmente, e estar reforçando sempre os teus olhos, né? Sobre o teu negócio. Né? Então, eu acho que a cultura ela é feita dia a dia. Todo dia tu tem, né, dando uma lembradinha aqui, reforçando uma outra situação. Então, eu acho que é no dia a dia que a gente faz isso acontecer. É muito assim a visão do dono e vocês estão sempre lá dentro da empresa, né? Você até comentou aqui nos bastidores que vocês contrataram alguém agora para te ajudar na parte de escritório, de atendimento, né? Sim, aham. Conta, como é que foi essa estruturação para vocês crescerem? Hoje, quantos colaboradores vocês têm? A gente tem 7. 7 colaboradores, Isso. sendo ali uma pessoa no escritório, o restante são os técnicos, os ajudantes? A gente tem 4 técnicos, a gente tem uma pessoa que está no estoque e orçamento, uma pessoa na serviços gerais e na lavação dos carros, né, que a gente entrega lavado, né, e aspirado, tudo certinho, e na recepção e eu e o Anderson. E como que é essa questão, assim, vocês têm reuniões semanais? Reunião é uma coisa que a gente é o que a gente é o nosso calo, né? A gente tenta fazer mais, mas a gente tem um dia a dia muito corrido e a gente acaba pecando muito nesse aspecto, né? De parar e fazer a reunião. Mas o que a gente tem muito o hábito de fazer lá é um cafezinho lá, que não é bem uma reunião, mas é um cafezinho de alinhamento, a gente senta, conversa, né? Tenta falar sobre algum assunto específico. Então, a gente não tem propriamente dito a reunião em si, mas a gente faz isso em forma de café, em forma de um bate-papo mais informal, assim, e a gente consegue ver muita coisa ali, assim. Legal, mas isso é muito bom, né, Elton? Porque acaba sendo um ambiente descontraído, onde talvez até as conversas se tornem mais fluidas, né? Eu daria uma sugestão, né? Tipo assim, olhando para como eu faço lá, né? A gente, toda segunda-feira, pede para eles irem mais cedo, pelo menos 15 minutos antes, e a gente faz esse alinhamento. A gente faz isso faz muito tempo já, e funciona muito bem, porque tu faz esse alinhamento, claro, pode rolar um cafezinho normal, é bom que fique um pouco mais descontraído mesmo, né? Mas ali tu consegue alinhar tudo, a gente faz toda segunda-feira de manhã, que já começa a semana alinhada, sabe? E assim, e funciona muito. E eu vejo as empresas que fazem e, cara, leva com um prato que depois não para mais, tá? Mas eu acho até que pela própria ambiente que a BMEC criou desde o seu início, eu acho que essa construção de vocês é muito legal, né? Porque vocês tornaram um ambiente onde vocês têm muito claro o que vocês querem, vocês definiram muito bem suas metas, vocês desenharam os processos e acaba que quem entra ali já entra num ambiente organizado, né? E muitas vezes acaba que não se tem isso e acaba que o colaborador não sabe para onde ele vai, aí surgem aquelas questões, mas ele não fez hoje, não, mas é porque estava muito corrido, deixa que amanhã ele faz, e esse amanhã ele faz, acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando essa cultura. E vocês começaram a planejar em 2018, certo? Setembro de 2018, a gente vai abrir. Em setembro de 2018. E vocês abriram em 2019, em março. A gente abriu em março de 2019. Março de 2019. E o Anderson trouxe, né, até o Elton comentou aqui, que vocês tinham uma meta de 30 atendimentos, mais ou menos, e foi para 60. Como que foi, essa expectativa de vocês e terem superado isso? Como que foi? Conta pra gente, assim, a sensação já desse primeiro mês que vocês passaram a meta que vocês tinham colocado. É muito gratificante, né? A gente olhar os números e ver que acreditaram no nosso sonho, né? Poder atender o dobro do que a gente planejou e ver que a empresa estava girando e funcionando foi gratificante, assim. E aí só fez a gente querer melhorar cada vez mais, né? Realmente fazer com que esse cliente voltasse e continuasse confiando no nosso serviço. Porque
O Anderson, ele é uma pessoa muito comercial, assim, né? Eu já sou mais, né, quieta no meu canto e tal. E o Anderson, ele é muito comercial. Então, todo mundo que ele conversa, ele cativa. É impressionante, assim. Eu acho que eu sou fã número 1 dele, assim, porque onde ele vai, ele conversa, ele cativa. E aí, quando a gente sentou e viu 60 carros, eu falei, e é isso aí. E aí, a gente vai continuar crescendo. E foi muito bom, assim. A gente, né, foi muito feliz, mas a gente também viu que a gente não era por isso que a gente poderia relaxar, né? Então, aí mesmo que a gente tinha que continuar fazendo o que a gente estava fazendo. E fazem muito bem, né? Tanto que até hoje a BMEC está aí, está crescendo, está com muitos clientes, né? E eu quero entender um pouco mais o desafio, ou talvez os benefícios, de se trabalhar marido e mulher. Conta pra gente como que é essa separação. Vocês conseguem separar alguma coisa ou para vocês não tem isso? Ou leva assunto da oficina para dentro de casa para oficina, mas trabalha bem, tá tudo certo? Como que foi achar o jeito certo de trabalhar com essas engrenagens, assim? No começo a gente falou que a gente não ia misturar os assuntos, né? Mas a gente sabe que no dia a dia é um pouco impossível. A gente está, às vezes, tomando um café, surge um assunto da oficina, ou às vezes a gente está na oficina, lembra de alguma coisa, tem que fazer isso e tal. Então a gente consegue conciliar muito bem as duas coisas. A gente tenta manter o foco oficina, casa a casa, mas às vezes as duas coisas se misturam e às vezes acaba acontecendo um assunto de oficina em casa, um assunto de casa na oficina, mas a gente trabalha muito bem, assim, cada um na sua área, cada um ouve o outro, né? E eu acho que é isso que faz dar certo, assim, é o respeito, né? Ali dentro, né? Cada um consegue ouvir e respeitar a opinião do outro e tomar as decisões em conjunto. Muito legal tu trazer isso, porque ao longo desses anos que eu estou dentro do setor, a gente escuta muito, né? Marido e mulher trabalham junto, às vezes o marido, ele fecha um pouco mais a mulher para, às vezes não deixa ela nem atender o cliente, ou às vezes tem cliente que chega na oficina, poxa, não quero falar com a mulher, eu quero que o mecânico venha aqui me atender, o homem, né, do negócio. E isso, pelo que a gente percebe na conversa, que a gente já discutiu aqui, isso não acontece, né, com vocês. Realmente é algo assim muito fluido e até o Elton comentou antes sobre essa questão dos clientes. Os clientes também não fazem isso lá, né? Porque você se posiciona muito bem. Sim. E, Elton, eu sei que tu também tem a questão de trabalhar em família, né? Conta, talvez, vamos trocar umas figurinhas aqui. Como que é isso lá na tua oficina? A gente fala que durante o café e almoço não vai falar sobre serviço, mas não acontece isso, não adianta. Não tem como, né? Não tem como. Sempre a gente acaba, às vezes não tem tempo para conversar e acaba tendo o tempo que tem, às vezes pegando alguma coisa e, aconteceu isso ali. E tenta às vezes melhorar alguma coisa nessas conversas, vamos dizer, informais, assim, durante o almoço, às vezes durante a noite. Acontece, assim, não vou dizer que não dá para evitar, tá? E eu acho que não tem certo e errado, né? Eu acho assim que se você tá viajando, às vezes, tá com a cabeça fresca, saiu da oficina, às vezes, sei lá, para curtir, foi num restaurante. Às vezes, nesses ambientes surgem uma ideia muito legal para implementar no negócio. Eu vejo porque eu e o Maurício, meu marido, a gente trabalha junto também. Então, cara, eu não consigo separar. Eu não consigo, pelo menos assim, eu e ele é o tempo inteiro falando de trabalho, falando de negócio, falando da nossa relação. Então, eu não consigo separar. Eu não sei se alguém aqui consegue, me conta como faz. Nem sei, na verdade, se eu quero saber, porque pra gente dá muito certo também. Mas sempre tem, né, quando eles vai trabalhar com o marido? Mas isso não vai dar certo. Mas eu acho engraçado, assim, quando fala que não vai dar certo. Mas não é o teu parceiro de vida, não é a pessoa que tu escolheu para dividir a vida. Então, por que não? Não compartilhar, né? Por que vai dar errado, né? Quando a gente rema em dois, a gente, né, consegue ir mais longe, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente... Poxa, né? Por que não ia dar certo? Ele é a pessoa que eu escolhi, eu sou a pessoa que ele escolheu, né? Então, isso só prova que realmente a escolha foi certa. E aí, vocês dois estão trabalhando por algo que é para a família de vocês, é para o bem de vocês. Vocês dois estão se dedicando e somando esforços para crescer. Então, eu também, assim, fico até quando alguém comenta, nossa, mas trabalha com o teu marido? Trabalha, a gente trabalha muito bem e dá certo, né? Então, poxa, tem como fazer isso dar certo.
Mas é muito legal, assim, esse teu protagonismo feminino, ver o teu jeito de fazer as coisas e principalmente essa questão de números. Assim, eu bato nisso, porque eu sou péssima com números, tá? Não me peça para fazer conta aqui, porque eu sou péssima. Mas é muito legal que você vem com essa visão e uma visão de fora também, né? Porque você nunca trabalhou em mecânica. Né? Nunca trabalhei em mecânica, mas acompanhei o crescimento de muitas empresas. Eu fiquei 10 anos com contabilidade, né? Então, eu acompanhei o crescimento de muitas empresas, vi muita empresa dar certo, muita empresa prosperar, vi muita empresa quebrar. Então, isso são os gatilhos, né? Quando acontecer alguma coisa, aconteceu isso, Anderson, vem, Deise, o que tu acha? Então, olha, eu acho melhor não, né? E aí explicava para ele, olha, já vi, né? A política da empresa, né? A gente sabe que não é o correto, mas tem gente que acaba, vou fazer um teste. Anderson, não. Aqui dentro, a pessoa só começa a trabalhar. Às vezes eu sou meia carrasca, mas eu acho que é isso que faz dar certo. Não, só vai começar a partir do momento que tiver registro. Mas vem às vezes gente fazer entrevista, mas eu queria receber o seguro. Não, a gente não aceita. E eu acho que ali tu já deixa muito claro para a pessoa que vai trabalhar contigo, né, que tem regras que são inegociáveis. Né? E eu acho que é isso que faz acontecer de eles aceitarem muito bem a política da empresa, assim. Nesses teus anos de contabilidade, você poderia citar para a gente, talvez, os erros mais comuns que mais fazem com que as empresas fechem as portas? O principal, gastar mais do que pode. Tanto no pessoal quanto na empresa. Se tu não souber quanto o teu salário que tu tira e não se restringir aquele teu gasto pessoal e tu começar a tirar dinheiro da empresa loucamente e não fazer esse planejamento e acabar comprando muito equipamento e o teu fluxo de caixa não vai te suprir isso, eu acho que esse é o principal de qualquer ramo. Misturar as duas coisas e não ter muito claro o quanto você retirar uma quantidade saudável e o quanto você tem de caixa, quanto você fatura e o quanto você pode comprometer desse caixa, né? Porque você... Enfim, a gente trabalha com cartão, então ali acaba que não tem muito esse problema de não receber, né? Mas às vezes tem empresa que faz a carteira, né? O crediário, ou o cheque, ou o boleto, e às vezes esse dinheiro não é certo 100%. Não é garantido. Não é garantido. Então, quando você abre mais tipos de pagamentos, enfim, você tem que saber se aquele caixa você vai ter. Não, eu vou fazer uma parcela de R$10 mil, mas você tem capacidade, tirando todas as suas despesas mensais, de tirar esses R$10 mil e continuar sendo saudável, porque senão vira uma bola de neve, né? Eu vou entrar num assunto aqui agora que é polêmico, tá? O André está até lá, está até me olhando aqui, ó. E esse, eu acredito que, olha, uns 95% ou mais, tá? Dos financeiros beliscam os mecânicos ou dono de oficina, tá? E foi bem nisso que tu falou agora aí. A gente sabe que a tecnologia está evoluindo. E com isso vem aquilo que tu falaste ali. E tem que projetar esse gasto, porque agora eu vou ter que comprar uma ferramenta nova, e agora vou começar a atender carro híbrido elétrico, tem que comprar mais um elevador para tirar a bateria do carro, tem que comprar um carrinho de ferramentas isoladas. Como é que tu conseguiu, na tua parte de gestora, e o Anderson como técnico, que sabe a necessidade da aquisição de novas ferramentas, fazer todo esse controle e pegar a rédea e segurar ele para não ter que sair comprando tudo pela frente? Porque quando a gente vai numa feira, a gente fica louco. É que nem vocês ir no shopping, nós ficamos tudo louco, a gente quer trazer tudo embora. E aí falta tá chegando, né? E a gente tem que preparar o caixa já. Mas assim, vou dizer que nunca chegou ferramenta lá que eu não soube que ele tinha comprado, né? Não, brincadeira. Uma piscadinha de olho. Não, brincadeira. Acontece, ainda acontece, mas eu acho que, assim, eu sou muito conservadora. Então, eu acho que essa parte um pouco mais ousada do Anderson acaba complementando, assim, né? Mas não façam, né? Conversem com o financeiro, alinhem, né? Para saber realmente... façam um planejamento a longo prazo. O que eu preciso de comprar de ferramentas para esse ano, né? Porque, às vezes, aquela ferramenta que você quer comprar agora, talvez você consegue comprar um pouquinho mais para frente e comprar alguma outra que vai te trazer mais rentabilidade, né? Então, eu acho que não é o ideal.
Acontece, não é o ideal, mas diga assim, conversem com o financeiro antes. Já teve alguma surpresa assim que tu recebeu que tu ficou, nossa senhora, chegou mais uma ferramenta aqui? Aconteceu já um caso desse? Já aconteceu. Chega, anota o boleto e a ferramenta, né? Aí eles, a ferramenta nova que o Anderson comprou. Aí eles olham... né? Tava precisando. Aquela surpresa. Mas é uma surpresa boa, né? Porque a gente sabe que ferramenta é necessário e, enfim, né? Às vezes, sempre a gente vai tirar o investimento dela, né? Mas não é o ideal, né? Mas é bem que ela falou, o ideal é a gente fazer quando faz o planejamento anual, já colocar no planejamento o que você quer, o que eu vou comprar de ferramenta de aquisição esse ano. A gente sabe que às vezes pelo meio do caminho acaba surgindo uma ferramenta nova que não está nos planos, mas se a gente tiver já um planejamento se torna mais fácil, né? Principalmente para quem é financeiro, né? Sim. Exato, e hoje vocês são uma oficina multimarcas, né? Então acaba que muitas vezes acaba tendo carros de todos os tipos, todas as marcas, todos os anos. Então acaba sendo necessário esse investimento, né? E como que funciona hoje essa parte de planejamento de vocês? Então, para quem está em casa assistindo também, vocês fazem um planejamento anual? Vocês sentem assim, esse ano nós vamos então comprar essas ferramentas. Mas e se no meio do ano, vamos supor que surge uma Infalto, e na Infalto vocês percebem que tem o lançamento de um produto novo e vocês querem comprar ele. Vocês sentam para revisitar aquele orçamento? Sim. Como que vocês fazem? Sim, a gente revê praticamente todos os meses, né? A gente está sempre conversando. A gente fez nosso planejamento desse ano. As ferramentas começaram a chegar, mas a gente sabe que a cada mês que passa ou a cada oportunidade pode acontecer de precisar de um novo equipamento, né? Então, a gente sempre tenta não comprometer todo o investimento de uma vez só, né? Vamos fazendo por ordem de prioridades, porque a gente... Por exemplo, a gente trocou os elevadores agora. Se a gente tivesse uma outra necessidade de algum outro equipamento, não precisaria ter comprado ele agora. A gente poderia ter feito aquele outro investimento, porque o que a gente tinha estava suprindo, né? Então, a gente faz por ordem de prioridade e tentar não comprometer sempre o nosso valor total de investimento, né? Fazer isso, conversar com o fornecedor, ver o que ele consegue de prazo. Às vezes, tu precisa de 2 equipamentos de uma vez só, mas às vezes tu consegue um prazinho estendido. Ou às vezes até por estar comprando mais de um equipamento, tu consegue um desconto, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente estar revendo esses investimentos, né? E não deixar a oportunidade passar, porque às vezes é muito engessado, apareceu um equipamento para comprar, não. Mas a gente já fez o que a gente planejou para esse ano e a gente não vai fazer. Acho que não é bem assim, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar revendo, né? E quando precisar, se adaptar ao mercado, né? E vocês hoje fazem parte do núcleo de Brusque, né? Como que é para vocês essa participação? Você encontra outras empresárias ali que você consegue conversar, trocar ideias sobre o negócio? Conversamos bastante, assim. A gente tem figurinhas marcadas que sempre vão na reunião, assim. E é muito legal, assim, de ter essa participação feminina ali, né? A gente conseguir trocar bastante figurinha e isso faz, eu acho, até a gente ter mais vontade de participar, né? Quando eu comecei, aí era eu e mais uma pessoa, e aí como começaram a vir que veio mais mulheres, aí o marido já convidou a esposa a participar, o pai já convidou a filha, e esse número foi crescendo, e é muito legal isso. Eu não sei você, mas cada vez que eu saio da reunião, eu saio com uma energia de lá. Vocês têm isso também lá? Sim. É muito bom. É muito bom. Renova, né? De ter vontade de continuar, ideias novas e parece que é um combustível. Exatamente. Embora vocês estejam na mesma cidade, eu acho que isso pode até ajudar nesse quesito de investimento, porque dentro do núcleo, às vezes, vocês podem fazer uma compra coletiva de uma ferramenta. Sim. Isso já aconteceu lá? Vocês já fizeram? Já aconteceu. E isso acaba ajudando a empresa, talvez, poxa, eu tinha 10 mil planejado para um investimento nessa ferramenta aqui. Opa, mas eu tenho mais 10 empresas, vamos dividir, acaba ficando, sei lá, R$1.000 para tua empresa, R$1.000 para outra, e o equipamento acaba sendo diluído, né? Então, isso eu acho que é muito legal. Fica de ideia, né, para quem está em casa nos assistindo também, de que talvez na sua cidade você possa formar um núcleo de oficinas mecânicas, juntar com outros empresários que têm essa visão de crescimento de negócio e fazer essas discussões, né, sobre negociações, trazer fornecedor para a mesa, conversar, sair de lá com ideias novas, né? Então, acho que isso é bem-vindo, né, Elton? Com certeza. O compartilhamento de ferramentas, eu vou dizer que é muito benéfico para todos os associados. Depois, compras conjuntas também de produtos também. Tem uma série de coisas que dá para a gente fazer numa associação que é benefício para todo mundo que está dentro.
Exato. E, Deise, para a gente ir encaminhando e dar talvez alguns insights para quem está em casa, eu gostaria de que você desse um recado, talvez, para aquele marido que está nos assistindo aqui. E talvez ele trabalhe com a sua esposa, mas ele não deixa ela crescer. Ele não dá a autonomia que você tem de poder ajudar o Anderson no crescimento. Então, pensando nessa pessoa, pensando naquele empresário que está ali, tem a sua esposa, mas a esposa não pode aparecer muito, sabe? Que recado você daria para ele, para que ele deixasse essa mulher brilhar mais, para que ele desse mais liberdade para ela? Eu acho que ele tem que ter confiança em quem ele escolheu para estar do lado dele, ali na empresa, né? E fazer com que ela se sinta importante ali também, né? Então, dar essa liberdade de deixar muito claro, olha, essa é a tua, faça isso, né? Deixe, até eu brinco com o Anderson, quando eu comecei, desde o começo faço parte da oficina, né? Eu sempre trabalhava, durante um período, fiquei ainda na contabilidade, trabalhava lá durante o dia e fazia parte da noite, né? E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu saí do meu trabalho e aí comecei a fazer parte integral da oficina durante o dia, né? E aí o Anderson, quando ele ia me apresentar, ele falava assim, minha esposa. E aí eu falei para ele, Anderson, aqui dentro eu não sou tua esposa. Aqui dentro eu sou a tua sócia. Então, se tu queres me apresentar para alguém, essa é a Deise, minha sócia. Podes até falar que eu sou tua esposa, mas é a minha sócia. Então, antes as pessoas me conheciam como a esposa do Anderson. E eu acho que às vezes falta essa virada de chave, talvez, para esses maridos, né? É a minha sócia, é o meu financeiro, é o meu RH, é a minha administrativa. Então, acho que falta isso, assim. Hoje, alguns chegam lá, alguns perguntam, mas tu és esposa do Anderson também? Ah, sou esposa do Anderson também. Mas hoje eles me conhecem como, né, também como proprietária, né, e como financeiro. Então, acho que é essa virada de chave, talvez até deles... eles mesmos apresentarem ela diferente, né? Porque ela tá ali, ela não tá ali dentro como esposa. Ela tá ali como um membro da equipe, né? Seja como sócia ou seja como administrativo, financeiro, né? Fazer ela se sentir pertencente do negócio, né? Pertencente desse ambiente, isso aí. E olha só, chegou ao ponto do pessoal olhar e perguntar se você era esposa dele, de tanto que o seu lugar lá foi preenchido, né? Porque você se ocupou o lugar de sócia, você assumiu esse protagonismo, ele também soube entender esse seu movimento e vocês se complementam muito bem, né? Sim. Então, acho que esse é um movimento muito legal. Deise, tem alguma frase final, algum ensinamento final que você, talvez nessa sua trajetória de contadora, gostaria de deixar para quem está nos assistindo em casa? Eu acho que é isso de saber os números, né? De saber realmente o valor de quanto quer tirar, de quanto gasta. E eu acho que conhecendo esses números, eu acho que a empresa consegue chegar muito longe. Foi muito legal, assim, estar participando desse bate-papo, porque o meu primeiro grande contato com outras oficinas, assim, fora aqui da nossa cidade, foi a Infalto, em 2022. Né? 2020 não teve por conta da pandemia, né? Então, 2020 eu comecei a fazer parte 100% lá do funcionamento da ABMEC. E em 2022 eu participei da minha primeira Infalto. E a gente até brinca que a gente é discípulo da Infalto, porque a gente indica para todo mundo. Porque eu acho que apesar de eu ter o conhecimento dessa minha bagagem, mas eu acho que ali abre muito a mente da gente, assim, conversar com grandes nomes do setor automotivo, conversar com esse network, né? Conversar com outras empresas que às vezes tu via só lá no Instagram, né? Então eu acho que isso traz muita bagagem pra gente. E você participou em 2022 e voltou em 2024? Voltei em 2024 e vou voltar em 2026. E reencontrou as pessoas que você viu em 2022? Elas estavam em 2024? Reencontrei muita gente. Muito legal isso, porque a gente viu que tinha muita gente nova, mas viu que tinha muita gente de 2022 também. É muito legal essa troca. Então o pessoal acaba sempre batendo carteirinha, né? Quem vai não... E é gratificante para a gente ouvir que a Infalto realmente fez diferença positiva nas empresas, tá? Isso é muito gratificante, olha. É
E o que a gente bate muito na tecla, que é o network. Porque às vezes você não está conseguindo resolver um problema. Mas talvez aquele empresário do seu lado já resolveu. Talvez ele tenha uma ideia nova para o seu negócio. Talvez você tenha uma ideia que pode salvar o negócio dele. Então, eu acho que eventos, seja em Falto, qualquer outro evento do nosso segmento, eles são importantes por isso. Porque eles acabam te dando a oportunidade de se conectar com outras pessoas e abrir a sua mente. E uma mente aberta, ela não volta mais ao seu estado original, né? Então, ela só tende a crescer e evoluir cada dia mais. Sim. Tem um ditado que diz, né? Quem não se envolve, não se desenvolve. Às vezes a gente conversa com empresários que falam assim, poxa, mas o meu negócio não vai para frente, eu estou estagnado, eu não sei o que eu vou fazer. Mas quando a gente pergunta o que ele está fazendo de diferente ou o que ele está fazendo para se desenvolver, ele acorda, vai trabalhar, trabalha, vai para casa. Está na bolha dele. Está na bolha. Né? E eu acho que quando a gente participa de eventos, assim, de feira, isso é muito legal, porque tu sai da tua caixinha ali e tu começa a pensar diferente, tu começa a ver novas oportunidades, tu começa a perceber alguns erros que talvez a gente não perceberia. Então, é muito legal esses eventos, essas feiras, assim, a gente sempre fala, participem, porque às vezes, mas é palestra, mais palestra. Não é só palestra, tem muita coisa junto. Nossa, é muito legal ouvir isso, porque realmente é o propósito que a gente desenha em Falto, né? E para você que está acompanhando esse bate-papo, saiba que a Infalto vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de setembro. E a gente tem uma arena técnica comandada pela Bosch, uma arena de gestão com mais de 14 palestras, incluindo reforma tributária. A gente vai falar sobre tipos de contratação, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E talvez pode ser o grande movimento, o grande evento que vai mudar o seu negócio, dar aquele salto que você precisa para crescer. Bom, Deise, foi um prazer receber você aqui. Adorei conversar com você, entender um pouquinho mais desse processo, desse trabalho enquanto casal para a BMEC. A BMEC dá muito certo, né? Eu gostaria que você deixasse os teus canais para quem está em casa, puder te encontrar, onde que eles podem acompanhar o trabalho da Deise. A Deise está presente também no Instagram da BMEC, né? @BMEC Centro Automotivo e @Deise Gotardi. E se alguém precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui do podcast e poder contar a história da BMEC. Foi muito legal ter você aqui. E se você acompanhou esse episódio até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber em primeira mão a notificação quando sair um episódio novo, toda terça-feira, às 19 horas. Esse foi mais um Bate-Papo em Falto. Muito obrigada. E te aguardamos no próximo episódio.